Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje vamos falar sobre Coisas Frágeis, que é uma coletânea de contos e poemas, uma coletânea emblemática do Neil Gaiman, lançada no Brasil pela primeira vez em volume único pela editora Intrínseca. Vou deixar um link para compra aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Caso você se interesse pela leitura, é só acessar. Vou mostrar mais detalhes da edição também ao longo do vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo que isso me ajuda muito no YouTube. E pode me acompanhar nas redes sociais, que é @Dricheck, em qualquer uma delas. Vou deixar alguns tópicos na minutagem com os principais assuntos abordados aqui do conteúdo. E vamos à obra. Eu acho que prefiro me lembrar de uma vida desperdiçada com coisas frágeis a uma vida poupada de dívidas morais. Com tradução inédita de Leonardo Alves, Coisas Frágeis, Breves Ficções e Maravilhas venceu o Prêmio Locus em 2007 na categoria Melhor Coletânea e é composto por diversos textos premiados individualmente. Coisas Frágeis estava esgotada no Brasil há muitos anos, foi publicado anteriormente em 2 volumes e agora a coletânea ganhou essa edição integral com os 31 contos reunidos. E esse aqui foi o meu primeiro contato com o Neil Gaiman. Eu amo ter primeiro contato com os escritores através de contos. Foi numa recomendação de um conto, que é o Outubro na Cadeira, onde os meses se reúnem e se revezam para contar histórias. E aí é a vez do Outubro contar a história principal. E eu amo muito esse conto. Foi assim, paixão à primeira lida. Ele tem uma sensação de terror, de mistério, de tristeza, de algo fantástico no ar, que é difícil de explicar. E essas são características que resumem muito bem a escrita do Neil Gaiman, que eu iria conhecer melhor depois com Sandman e alguns outros livros dele. E ó, essa inclusive é a minha segunda releitura de Neil Gaiman este ano. Uns meses atrás eu reli Um Oceano no Fim do Caminho, que eu acho belíssimo. Neil Gaiman dispensa comentários, né? Um grande nome da literatura, é uma marca extrema nos quadrinhos, inegável o seu brilhantismo ao contar histórias que sempre estão aí nas fronteiras do fantástico e do real, onde a realidade e o cotidiano se entrelaçam com o extraordinário de uma maneira intrigante. Sua prosa é lírica, sua imaginação é ilimitada e a sua capacidade de explorar questões profundas sobre a condição humana é bastante particular. E aí um comentário mais pessoal é que ele é bem importante para mim. Eu tenho assim uma coisa com ele que, sei lá, não sei explicar direito, porque eu tenho dificuldade com o fantástico. Eu não sou uma leitora de fantasia, sabe? Entrar em universos, nunca foi minha praia. Eu gosto de tudo que traga sempre pro real. E ele faz isso, ele traz pra realidade, só que de uma forma meio mágica. Não sei se foi por esse primeiro vínculo que eu criei, se é pela forma de contar a história, ou se pela beleza que ele coloca nas palavras. Eu acho surreal como uma simples frase, imagina aí, uma frase bem simples, se transforma e ganha imponência na voz dele. Interessante que esse paralelo aí do real e do fantástico já é apresentado logo no primeiro conto aqui da coletânea, que é Um Estudo em Esmeralda. Ele foi encomendado para uma antologia e o pedido era de uma história em que Sherlock Holmes encontre o mundo de H.P. Lovecraft. Sendo aí 2 universos bem opostos, né? Enquanto o do Sherlock é racional, com soluções lógicas, o do Lovecraft vai para um caminho completamente oposto, né? Surreal, com o desconhecido e o mistério. O próprio título, né, Um Estudo em Esmeralda, faz referência a Um Estudo em Vermelho, que é a primeira história do Sherlock Holmes. Os contos aqui da coletânea Coisas Frágeis, eles são muito diversos, não tem um assunto em comum, sabe? Algo que interligue todos os contos. Não tem mesmo, muito pelo contrário, tem alguns momentos aqui que você pensa, meu Deus, o que aconteceu? Como ele pensou nisso? E aí entra o grande poder de imaginação, criatividade e versatilidade do Neil Gaiman. Mistério, assassinato, investigação, fantasma, ficção científica, drama, suspense, música, tem de tudo um pouco. No geral, são contos escritos em momentos diferentes. Alguns ele escreveu e aí anos depois reescreveu, outros ele desenvolveu em cima de alguma ideia antiga. Tem também alguns que foram encomendados para compor antologias. Queria eu organizar uma antologia de contos e poder chamar o Neil Gaiman para escrever um deles. Seria assim, meu sonho. No início mesmo do livro tem um texto de introdução e também tem um texto para cada um dos contos
com o contexto deles, do que se trata, como surgiu a ideia, por que foi escrito, por que foi reescrito. Eu amo porque, assim, traz curiosidade e traz proximidade também. Como são muitos contos, né, são 31 no total, eu quero citar alguns dos meus favoritos, começando com Outubro na Cadeira, que ele diz na introdução que foi escrito para uma edição que o Peter Straub estava organizando e para ele funcionou como uma preparação para escrever o Livro do Cemitério, que ele já tinha a ideia e queria saber como desenvolver. O Neil Gaiman dedicou essa história ao Ray Bradbury e aí ele diz aqui que a teria escrito muito melhor do que eu. Modesto, Neil Gaiman modesto. E esse conto ganhou o Prêmio Locus de 2003 na categoria de melhor conto. Presta atenção nesse título: As Noivas Proibidas dos Demônios Desfigurados da Mansão Secreta na Noite do Desejo Sinistro. Só pelo nome já vale tudo. Esse é um conto que mescla realidade, escrita, e me passou muito uma sensação de escrever e se deixar envolver com a história. O personagem está escrevendo uma história enquanto coisas sinistras ali acontecem e a narrativa é intercalada com a interlocução de sua própria escrita. É um texto que o Neil Gaiman conta na introdução que ficou muito tempo guardado com ele. Ele escreveu a caneta, mostrou para editores e aí todo mundo detestou, não queria publicar e ele deixou parado. Até que ele resolveu pegar e mexer no conto, deu uma repaginada ali e o conto foi selecionado para um monte de antologia de melhores do ano e ganhou o Prêmio Locus de 2005 na categoria de melhor conto. Esse aqui eu amo também, As Pedras na Estrada da Memória, que é um conto super curtinho, tem 3 páginas. O personagem queria ter uma história de fantasma para contar e aí ocorre um fato que ele narra pra gente. Esse aqui é muito legal também, 15 cartas pintadas de um tarô de vampiro, que ele conta uma história para cada um dos principais arcanos do tarô, né? Na verdade faltam 7, como ele diz na introdução, mas tem a temperança, a justiça, o mago, o papa, os enamorados, o louco, lembrancinhas e tesouros. Eu gostei demais, talvez seja o mais pesado aqui da coletânea, pela sordidez. Ele é um conto moralmente nojento, mas a construção é excelente. A verdade sobre o desaparecimento da senhorita Finch, partindo aí deste fato que a senhorita Finch desapareceu. Os personagens conversam sobre essa passagem absolutamente misteriosa que ocorre em suas vidas e como ninguém acreditaria na verdade por trás. Esses amigos numa noite vão parar no Teatro dos Sonhos Noturnos, que é um rolê ali turístico, sombrio, assustador. É um circo itinerante diferenciado. As atrações estão em cômodos, em salas assim separadas, e aí a gente vai acompanhando o que acontece em cada uma delas. E a senhorita Finch, por algum motivo, está aí no meio. Como eu comentei aí, os contos são muito diversos, tem de tudo um pouco e muitas particularidades. Por exemplo, aqui ó, 2 exemplos. Em A Invenção de Aladdin, o Neil Gaiman reconta a história de Mil e Uma Noites. Já em No Fim, ele escreve o último capítulo da Bíblia, né? Faz uma releitura aí da passagem da expulsão do paraíso. Tem um que chama O Problema de Susana, que assim, o Neil Gaiman, ele ama Crônicas de Nárnia, mas ele tem uma questão com o desfecho de uma personagem. E aí o que ele fez? Ele resolveu escrever uma história para terminar com esse problema. E ele diz aqui, ó, acho que queria escrever uma história igualmente problemática e irritante, ainda que de um jeito diferente, e falar do poder impressionante da literatura infantil. Golias foi um conto encomendado para sair num site, né, para o lançamento de um filme que ainda não tinha estreado. Sim, antes criavam sites para divulgar eventos, né, que eram chamados ali de hot sites, inclusive. Me deu até uma vertigem. E sabe que filme que era esse? Que o Neil Gaiman leu o roteiro, gostou, e escreveu um conto para o lançamento, nada mais nada menos do que Matrix. Surtei, esse conto é muito bom e o personagem basicamente ele se vê num loop temporal. Como Falar com Garotas em Festas é um conto aí com adolescentes que entram por acaso em uma festa e conhecem as garotas de seus sonhos. Lida com o desconhecido e com o estranho, explora ali um encontro com seres de outro mundo durante uma festa adolescente. Esse conto é bem famoso, ele ganhou uma adaptação para os quadrinhos
e também virou filme. Coisas Frágeis tem prosa e poesia, porque além dos contos, há poemas nesse livro. E de acordo com o Neil Gaiman, esses poemas estão aí para serem livremente apreciados. É como se fossem bônus, porque mesmo sem a presença deles, a obra seria publicada. E é aquela coisa de toda a coletânea, tem contos que eu gostei mais, tem contos que eu gostei menos, tem contos que eu não me conectei em nada, e tem contos que nunca saíram da minha memória, como é o caso de Outubro na Cadeira. A fragilidade da vida, a magia oculta no cotidiano e os mistérios que espreitam os cantos mais desconhecidos da nossa imaginação. Ele pode ser sombrio, reflexivo, bem-humorado. Eu acho que o Neil Gaiman, aqui em Coisas Frágeis, ele é um mosaico de emoções e sensações. Cada conto é como uma pequena janela que você abre para um mundo novo e intrigante, que convida a gente a questionar a natureza da realidade e abraçar a magia que pode residir em todos os lugares, mesmo nas coisas mais frágeis. E ele inclusive diz aqui no texto de introdução que parecia um ótimo título para um livro de contos, afinal existem tantas coisas frágeis, as pessoas se despedaçam com muita facilidade, assim como sonhos e corações. Simplesmente maravilhoso. Se você já gosta de Neil Gaiman, eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. E se você quer ter um primeiro contato com o autor, essa aqui é uma boa pedida, por toda essa variedade de histórias, essas janelas que se abrem em possibilidades. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, lembrando que tem link para compra aqui na descrição. Essa edição está belíssima, muito caprichada. Quem for ler, me marca nas redes sociais, por favor, que eu adoro acompanhar, gosto de repostar. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima!